quero saudar a toda a comunidade neste lugar com a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Quero dizer que é com um prazer muito grande que estou aqui para compartilhar com vocês nesse momento gostoso, festivo, de adoração, para trazer aqui também uma palavra de testemunho daquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer. Mas gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz assim: Romanos 1, 16 e 17: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá por fé. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Prezados irmãos e diletos ouvintes da palavra de Deus, gostaria de compartilhar com você alguns momentos aqui de uma história que, na verdade, eu não me orgulho. Eu costumo dizer para as pessoas que eu não me orgulho daquilo que vou falar. Pelo contrário, eu me sinto profundamente envergonhado de ter que dar o testemunho. Os irmãos falam assim: pastor, vem para dar o testemunho. E eu vou, mas confesso aos irmãos que vou constrangido, envergonhado, porque para mim é muito vergonhoso, é muito triste ter que lembrar algumas coisas do passado, alguns sofrimentos que vivi, algumas decepções que passei nas mãos de Satanás, perdido no mundo. Então, na verdade, eu não me orgulho, pelo contrário, eu me envergonho de dizer para você que fui traficante, que fui marginal, que fui membro da Falange Vermelha, que perdi pai assassinado, tio, tia, primo, que tenho marca de tortura, de tiro no corpo, quase perdi a minha mãe. Na verdade, lembrar dessas coisas me traz tristeza na minha alma, me traz tristeza no meu coração. Mas o que me traz aqui não é simplesmente o fato de ter sido um traficante, ou de ter sido um membro da Falange Vermelha, ou de ter sido um viciado em cocaína, um marginal, mas o que me traz aqui, na verdade, é o fato de que há 18 anos atrás eu tive um privilégio muito grande, eu tive uma alegria muito grande de ter conhecido alguém chamado Jesus Cristo, que teve o poder de mudar a minha vida, que teve o poder de perdoar os meus pecados, que teve o poder de me libertar da maconha, da cocaína, dos vícios, das drogas, que teve o poder de quebrar todos os laços que o diabo me algemava. E hoje eu louvo ao Senhor há 18 anos com a minha cabeça erguida, dizendo que hoje eu estou lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Então esse fato, há 18 anos que aconteceu comigo, é que me traz aqui hoje, para olhar nos seus olhos e contar uma pequena experiência da minha vida. Agora, na verdade, Paulo aqui disse: eu não me envergonho do Evangelho. Nós, evangélicos, estamos aqui para dizer a você que nós não temos vergonha do Evangelho. Estamos aqui para dizer que nos orgulhamos de sermos crentes. Estamos aqui para dizer que nós nos orgulhamos de sermos de Jesus. Estamos aqui para dizer para você que a melhor coisa que aconteceu na vida de cada um de nós foi ter um dia encontrado Jesus Cristo. Aleluia! Nós nos orgulhamos. Nós não temos vergonha de estarmos no palanque, de estarmos aqui cantando, louvando e falando desse Deus glorioso. Aleluia. Amém? Paulo, o apóstolo São Paulo, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Então, se você crê,
verás a glória de Deus. Eu criei. Eu criei de uma maneira muito especial, porque eu criei com o revólver na cara do pastor. Foi assim que eu criei. Eu botei o revólver na cara dele, assim que eu fui a Jesus. Você vai ouvir aqui. Mas na verdade, se creres, diz a palavra, verás a glória de Deus. O Evangelho é a salvação de todo aquele que crê. Não importa se você fuma, se você bebe, se você cheira, se você usa cola, maconha, cocaína, se prostitui. Não importa, não importa. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Não importa se você se chama Joaquim, Maria, José, Manel. Não importa qual é o seu nome. Se creres, diz a palavra, verás a glória de Deus. Amém? E um dia, meus irmãos, eu criei. Eu criei no Evangelho de uma maneira muito especial. Agora foi difícil. Agora, o que na verdade, muita gente, talvez tenha alguém aqui que não entenda, né? E diz assim, como é que pode? O pastor Renato, ele foi traficante, foi marginal, foi membro da falange, foi bandido, foi viciado em drogas, estava jurado de morte, pedido pela polícia, e hoje o cara está ali e é pastor. Como é que pode um negócio desse? Não é verdade? Tem gente que fica assim, mas como é que pode, rapaz? Como é que pode? O cara era bandido e hoje é pastor, mas como é que pode um negócio desse? Meu irmão, não sei. Se você me pergunta como é que pode, eu digo para você, não sei. A única coisa que eu posso te dizer é que pode. O que eu posso te dizer é que há 18 anos atrás, eu entrei pelas portas de uma igreja pela primeira vez na minha vida. Jurado de morte, pedido pela polícia, desenganado pelos médicos, membro da falange vermelha, de onde quem entra não saía. Meu irmão viciado em cocaína, estava perdido. Eu estava com um revólver dentro da bolsa, um saco de bala no bolso, 6 horas da noite, e saí daquela igreja 9 horas da noite, transformado e liberto pelo poder de Deus. Aleluia! Ei, glória! E isso não faz 18 dias, não, fazem 18 anos. Amém? 18 anos. Não é 18 dias, não, é 18 anos. Porque eu quero que você saiba que Jesus mudou a minha vida. As pessoas me chamavam de vagabundo, marginal, maconheiro, traficante, ladrão, bandido. Alguém me viu de lavar um traficante, olha lá, Renatinho. Hoje essas mesmas pessoas olham para mim e dizem, olha lá o pastor Renato, Porque eu posso dizer para você que Jesus Cristo mudou meu viver, amém? Aí você fala, mas puxa vida, mas como é que pode? Tem tanta gente boa por aí precisando ser salva. Jesus vai salvar logo um canalha daquele jeito lá, um bandidão, né? Tem tanta gente boa, gente que não rouba, não fuma, não mata, não bebe, não faz nada de errado, precisando ser salva, e Jesus vai salvar logo um Renatinho. Como é que pode? Meu irmão, Jesus não morreu por bonzinhos. Se você é gente boa, se você tá bem, meu irmão, Jesus não morreu por você. Se você não tem pecado, é santo, é puro, Jesus não morreu por você. Agora, se você não presta, é pecador, se você está precisando de perdão, de misericórdia, de libertação, da graça, do amor, eu digo para você que Jesus morreu para os pecadores, aleluia. E eu era um deles, amém? Não existe diferença em ser prostituta, em ser traficante, em ser viciado em cachaça, em ser cheirador de cocaína, é tudo a mesma coisa, é tudo pecado, meu irmão. É tudo a mesma coisa, é tudo pecado, não tem pecadinho nem pecadão, tá tudo na mesma panela, vai tudo pro meu buraco, é tudo pro inferno de uma vez só. Jesus morreu para os pecadores. Se você é um, eu digo para você que Jesus te ama e Ele morreu para você, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, meus irmãos, a vida eterna, amém? Agora, a grande verdade, irmãos, é que eu precisei sofrer um pouco, eu precisei sentir na minha pele para depois crer. Eu era uma pessoa
que eu não acreditava muito em crente. Eu chamava crente de maluco. Não é 18 dias, não, é 18 anos. Porque eu quero que você saiba que Jesus mudou a minha vida. As pessoas me chamavam de vagabundo, marginal, maconheiro, traficante, ladrão, bandido. Alguém me viu de lavar um traficante, olha lá, Renatinho. Hoje essas mesmas pessoas olham para mim e dizem, olha lá o pastor Renato, Porque eu posso dizer para você que Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Aí você fala, mas puxa vida, mas como é que pode? Tem tanta gente boa por aí precisando ser salva. Jesus vai salvar logo um canalha daquele jeito lá, um bandidão, né? Tem tanta gente boa, gente que não rouba, não fuma, não mata, não bebe, não faz nada de errado, precisando ser salva. E Jesus vai salvar logo o Renatinho? Como é que pode? Meu irmão, Jesus não morreu pros bonzinhos. Se você, gente boa, se você tá bem, meu irmão, Jesus não morreu por você. Se você não tem pecado, é santo, é puro, Jesus não morreu por você. Agora, se você não presta, é pecador, se você está precisando de perdão, de misericórdia, de libertação, da graça, do amor, eu digo para você que Jesus morreu para os pecadores, aleluia. E eu era um deles, amém? Não existe diferença em ser prostituta, em ser traficante, em ser viciado em cachaça, em ser cheirador de cocaína, é tudo a mesma coisa, é tudo pecado, meu irmão. É tudo a mesma coisa, é tudo pecado, não tem pecadinho nem pecadão, tá tudo na mesma panela, vai tudo pro meu buraco, é tudo pro inferno uma vez só. Jesus morreu para os pecadores. Se você é um, eu digo para você que Jesus te ama e Ele morreu para você, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, meus irmãos, a vida eterna, amém? Agora, a grande verdade, irmão, é que eu precisei sofrer um pouco. Eu precisei sentir na minha pele para depois crer. Eu era uma pessoa que eu não acreditava muito em crer. Eu peguei um revólver, peguei uma 45, fui na porta daquela igreja, chamei o irmãozinho e falei, vem cá, irmão. O irmão veio, ô Renatinho, sobe aí, arranca essa porcaria daí agora. O irmãozinho, mas eu vou desligar. Eu disse, nada, arranca isso daí. E aquele irmãozinho subiu a escadazinha, foi lá no telhado da igrejinha, tirou a corneta, botou no meu pé, e eu lembro-me que eu olhei pra ele e disse assim, olha, enquanto eu estiver nessa favela, se botar essa porcaria, eu acabo com essa igreja. Veja bem, eu não gostava de crente, eu não gostava do evangelho, eu não gostava nem do barulho que os crentes faziam. Agora, na verdade, tudo isso teve um começo. Eu lembro-me, gente, eu vejo aqui muitos jovens, esses moços aqui, ó, tudo arrumadinho, bonitinho, eu achei maravilhoso, bonito, parabéns, quem fez a roupa de vocês também, quem bolou, bonito, aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Mas eu fico me lembrando, eu olho para essa juventude, eu fico me lembrando, eu quando era criança, as pessoas me perguntavam assim, Renato, o que tu vai ser quando você crescer? E eu dizia assim, eu vou ser doutor, eu vou ser médico. Vocês têm sonhos, têm vontade de ser alguma coisa na vida? Eu tinha. Eu dizia, eu vou ser doutor, eu vou ser médico. Meu irmão, eu nunca disse que ia ser traficante, eu nunca disse que ia ser bandido, eu nunca disse que ia ser marginal, eu nunca disse isso. Eu dizia assim, eu vou ser doutor, eu vou ser médico, vou estudar, vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe. E fui ser justamente aquilo que eu nunca pensei. Por quê? Por causa da rebeldia, por causa da desobediência. E porque Satanás, a Bíblia diz que a missão do diabo é matar, é roubar e é destruir a vida do homem. E ele frustra os nossos planos, e ele frustra os nossos sonhos. E eu lembro-me que com 12 anos de idade, eu estava num campinho de futebol jogando bola com uma turma de colega. Eu nunca tinha pego num cigarro. Nunca tinha pego num cigarro, não sabia nem o que era cigarro. E eu lembro-me que eu cheguei para um colega meu, com 12 anos de idade.
E eu disse assim, fulano, eu vou fugir de casa. E eu lembro-me que ele disse assim para mim, Renato, se você quer fugir de casa, eu te arrumo um lugar que você vai ter casa, vai ter comida, vai ter dinheiro, vai ter roupa, vai ter trabalho. E eu disse, mas se eu vou ter tudo isso, eu vou fugir hoje. O meu irmão, que tem hoje 5 crimes nas costas, ele tinha apenas 11 anos de idade. Ele disse para mim, Renato, se tu fugir, eu fujo contigo. E naquele dia, nós fomos levados para um lugar conhecido como QG da Falange Vermelha. Nós fomos levados para um lugar como esse. E ali, com 12 anos de idade, dentro do comando da Falange, nós começamos a nossa vida pregressa. Comecei trabalhando, fazendo aviãozinho, levando uma coisa para lá, outra coisa para cá. Eu, quando fui abrir os olhos e que fui acordar para a vida que eu tinha me metido, o buraco que eu tinha me enfiado, eu já estava com 15 anos de idade. E já era considerado na favela do Muquiço, uma das piores favelas dentro do Rio de Janeiro. Eu e meu irmão já éramos considerados uma das piores que se tinha passado. Olha, com 12, bastou 3 anos, eu estava com 15 anos e já estava comandando a favela. Era o terror. Era o terror da favela. O pessoal me respeitava, todo mundo tinha medo. O Renatinho, eu tinha um cabelo grandão que vinha aqui no ombro e o pessoal tinha um medo terrível da gente. E nessa hora a gente começa a ver as consequências, porque o diabo, ele vai preparando as ciladas, ele vai armando as ciladas, ele vai destruindo, ele é um devorador, ele é um destruidor, e as consequências foram das piores que eu já vi. Eu perdi meu pai assassinado, mataram meu velho, mataram meu tio, mataram minha tia, mataram meu primo. Pessoas da minha família começaram a ser dizimados, porque a gente estava envolvido com tráfico pesado, e nós éramos apenas adolescentes, ou 15 anos de idade, meu irmão com 14 anos, andando com fuzil na mão, tomando conta de favela, comandando favela, trabalhando para o comando da Falange, aonde o bicho pega, meu irmão, bicho pega. E foi assim, meu irmão, que comecei a minha vida. Me tornei um viciado. Às vezes eu passo e vejo jovens cheirando cola, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando crack. E eu fico me lembrando, meu Deus, eu passei por tudo isso. Eu cheirava cocaína de hora em hora. Toda hora eu fumava um cigarro de maconha. Muitas das vezes eu quis parar. Lembro-me que muitas das vezes eu tinha vontade de parar. Eu às vezes saía de casa e dizia assim, eu não vou cheirar hoje não vou fumar hoje não. Mas chegava um colega, encostava do meu lado, porque é sempre assim, e dizia assim pra mim, fuma, Renatinho, fuma aí, rapaz. Eu dizia, não quero não, fuma aí, rapaz, qual é? E eu dizia, não quero não, hoje eu não tô afim, fuma aí, rapaz. E eu acabava fumando para agradar o meu colega. Hoje, quando me olho no espelho, que eu vejo marca de tiro no meu corpo, marca de tortura, 15 pontos por dentro da minha boca, caroço na minha cabeça de tanta pancada. Hoje que eu vejo a falta de cabelo no meu corpo, por causa de uma doença que eu tive, chamada choque químico de cocaína. Hoje, quando me olho no espelho, eu lembro-me das palavras do meu pai. Meu pai dizia assim, Renato, meu filho, não anda com fulano, não anda com ciclano, porque não te merece. Porque não são teus amigos. E eu dizia assim, pai, que isso, pai? Deixa de ser cafona, são meus colegas. E hoje eu me lembro daquele velho ditado que diz assim, quem se mistura com porcos, farelo come, meu irmão. Será que não tem alguém aqui nessa noite que está me ouvindo, que anda com quem não presta? Vai comer farelo. Tem outro que diz assim, me digas com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Pois foi, meu irmão, na base da amizade, dos meus coleguinhas, dos meus amiguinhos, e que foi ali que eu me envolvi no mais profundo do abismo da minha vida, que foi viciado em cocaína, que foi fumando maconha, que foi usando comprimidos, meu irmão fazendo tanta coisa errada, tomando pico na veia. Meu irmão, foi terrível. Foi a minha adolescência, a minha juventude toda
no abismo, no buraco, no vício, no submundo do tráfico e do crime organizado, dentro da favela, lá dentro do Rio de Janeiro, na favela do Muquiço. Agora, uma coisa eu posso dizer para você. Eu posso dizer para você uma coisa, olha só, que Deus é bom, amém? Amém. Diga pro teu companheiro, Deus é bom! Diga assim, Deus é bom demais! É bom demais, meu irmão. Sabe por que Deus é bom demais? Olha, eu era para estar debaixo de 7 palmos de terra. Eu era para estar de trás das grades, quem sabe? Eu não era para estar aqui, hoje não era para ser pastor, nunca pensei nisso. E hoje eu estou aqui. Meu irmão, mas sabe por que eu estou aqui? Porque Deus é bom demais. Aleluia. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos todos consumidos. Deus me deu muito livramento. Olha, irmãos, eu já acordei várias vezes, já me acordaram várias vezes da minha cama com um revólver na cabeça para ser morto. Eu já fui acordado várias vezes. Eu já fiz roleta russa na frente do comando da falange. A gente pegava assim 20, 30 jovens envolvidos com o tráfico e nós fazia a roleta russa com uma bala assim na frente do comando, ó, como prova de fidelidade à falange vermelha. Eu já peguei defunto, colega meu, botar dentro de um carrinho de mão e jogar dentro do rio. Porque ele fez a roleta russa e a bala saiu. E a gente jogava dentro do rio. Um dia eu joguei um colega meu e disse, vai meu filho, um dia eu vou também. Porque eu sabia que o meu fim ia ser dentro de uma bala daquela com um tiro na cabeça. Eu sabia. Já fui acordado com o revólver na cabeça, já dormi no meio de barata, no meio de rato, no meio de esgoto, com a polícia me procurando. Já troquei tiro dentro da favela com um helicóptero, com a polícia em cima, dando tiro, eu debaixo mandando também. Já fui encurralado por cão farejador. Meu irmão, já tive preso pela Polícia Federal, já tive preso pela Polícia do Exército, já levei choque na cabeça, já fiquei em Pau de Arara, já fiquei numa cadeia conhecida como fábrica de tuberculose, uma das piores cadeias que existe dentro do Rio de Janeiro. Do carcereiro pegar um resto de comida, cuspir no prato e dizia assim, come aí, ô vagabundo, vai, come. E eu pegava com a mão assim, aquela comida cuspida e comia. E ele dizia assim, tá bom? Eu dizia, tá, chefe. Porque se dissesse que estava ruim, levava uma surra e ficava 2, 3 dias sem comer. Isso é o que o diabo faz, o diabo ele humilha. Ele faz o camarada ir lá no fundo do poço. Muitos de nós passamos em frente a uma igreja, a gente taca pedra, a gente cospe, a gente xinga, a gente faz de tudo para não botar o pé lá. Mas não é você não, isso é o diabo, porque se você entrar, a tua vida vai mudar. Não é você não, meu irmão. Sua vida vai mudar. Se você botar o pé dentro do lugar que o povo de Deus está ali, Deus está presente e a tua vida vai mudar. E o diabo não quer que você entre. E o diabo não quer que você pise. Eu passava na frente daquelas igrejas, tinha umas 10 igrejas da favela. Rapaz, eu passava, eu respeitava mais o diabo do que a Deus. Eu passava numa encruzilhada, eu não via ninguém. Eu parava assim na encruzilhada e falava assim, dá licença. Dá licença. E passava. E passava em frente a uma igreja, eu cuspia. Eu tacava pedra no telhado. Eu quebrei muito telhado de igreja. Eu simulava tiroteio dentro da favela, em horário de culto, só para ver as igrejas vazias. Irmãos, eu era terrível. Eu nunca dei chance, dizia assim, eu vou morrer, mas sempre escapava, sempre dava um jeito, saía com tiro, machucado, morria 2, 3 do meu lado, mas sempre escapava. E o pessoal olhava pra mim e dizia assim, Renatinho, rapaz, tu não morreu não? E eu passava por dentro da favela e dizia assim, que nada, meu irmão, meu corpo tá fechado, eu tô com sorte hoje, bicho tá solto. Meu irmão, eu dizia que era corpo fechado, eu dizia que era sorte. Eu dizia um bocado de coisa. Hoje eu sei que era misericórdia de Deus. Hoje eu sei que era graça de Deus. Hoje eu sei que era o amor de Deus. Era o livramento de Deus. Aleluia. Talvez haja alguém aqui que está me ouvindo que já era para estar morto há muito tempo. Sabe por que não está morto? Porque Deus te ama. Porque Deus tem te livrado. Porque Deus tem oportunidade.
porque Deus está falando com você nesta noite. Guarda esta palavra no teu coração. Quantas das vezes eu provei a morte de perto, sempre dava um jeito, sempre dava um jeito, sempre dava um jeito, e eu não entendia. Hoje eu sei que Deus é bom, e Deus é bom demais. Amém, irmãos? Deus é bom, gente. Guarde isso. Nós estamos aqui como crente para dizer para o pessoal daqui, aqueles que não são, que Deus é muito bom e que Ele te ama. E a prova disso que você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Se creres, diz a palavra, verás a glória de Deus. A Falange Vermelha, irmão, me transferiu para a zona sul do Rio de Janeiro. Eu fui o primeiro traficante a vender droga por entrega a domicílio. Eu saí da favela, eu entrei na zona sul com 50 homens armados. 50 homens armados. Outro dia eu tive com um traficante, numa favela aí. Presta atenção no que eu vou falar. E aí ele me chamou, disse, pastor Renato, e aí, meu irmão, poxa, eu tô aí, pastor, na corda bamba e tal. E eu disse, rapaz, o que que você está fazendo? Ele disse, pastor, estou traficando. Eu disse, rapaz, sai disso. Aí eu peguei e falei para ele, olha para você. O rapaz com chinelo furado no pé, o rapaz todo mal vestido, rasgado, com um revólver do lado, um saco de maconha. E eu disse, olha aí, rapaz, tua situação. Você é um traficante que não tem nem R$5 no bolso. Não tem nada, rapaz. Rapaz, isso não é vida, não. O diabo dá com uma mão e toma com duas. Isso não é vida, não, rapaz. Eu passei por isso aí. Agora, só que eu, como traficante, lá na zona sul do Rio, meu irmão, ganhei muito dinheiro. Eu vendia droga para artistas de televisão, para cantor de rock. Eu entrei na Zona Sul com 50 homens armados de granada e fuzil. A Falange me deu 50 homens e disse, assuma o comando da Zona Sul, Renato. Eu abri 3 bocas de fumo e comecei a ganhar dinheiro. Eu ganhava 30% de tudo que vendia, 70% era da Falange e 30% era meu. E com 30% que eu vendia, eu comprei uma frota de 15 táxis dentro da Zona Sul. Eu entregava droga em casa. Eu comprei um apartamento na Lopes Quinta, no bairro do Jardim Botânico, de um andar inteiro. Eu cheirava cocaína com nota de $100. Eu tinha carro zero dentro da minha garagem. Olha, irmãos, quando Passat, Brasília, Opala, Chevette era carro zero, os primeiros a chegar na Zona Sul eram meus. Eu era o Renatinho, respeitado, andando de cordão de ouro, roupa de linho, pulseira de ouro, cabelão grandão, gordo, cheio de mulher, traficante que não tinha 5, 10 mulheres, não era traficante respeitado, tinha dinheiro, às vezes era preso aqui, era solto ali, comprava liberdade, tinha bons médicos, tinha bom tratamento, quando quisesse levasse um tiro, qualquer coisa, tinha médico, tinha clínica particular para me atender, era muita grana correndo, meu irmão, era 50 homens trabalhando para mim, eu ganhava muito dinheiro, e eu tinha um sonho, porque todo bandido tem sonho, todo traficante tem sonho. Toda gente que está envolvida com essa coisa tem um sonho. Meu sonho era o seguinte, olha, eu vou trabalhar mais um ano, vou vender aí mais um cara de cocaína, daqui a um ano eu compro 2, 3 postos de gasolina, eu falava assim, troco minha identidade e vou viver só de venda, de renda, acabou. Era o que eu pensava. Vou trabalhar mais um ano aí, porque um ano vendendo cocaína pra mim era muito dinheiro. Às vezes o que eu ganhava numa noite dá pra comprar um carro de manhã cedo. E aí eu falei, eu vou vender. Era o meu sonho, era o meu plano. Só que eu quero que você saiba que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que quando você edifica a tua casa na areia, quando o vento assopra, ela cai. Agora, aqueles que edificam a sua casa na rocha, a Bíblia fala que quando o vento assopra, ela fica. Amém? Jesus, ele disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer. O que o homem faz sem Jesus, gente? Não faz nada.
Isso é ilusão, isso é o diabo que bota na cabeça da pessoa achando que ele vai ter alguma coisa assim. Sem Deus você não é nada, sem Jesus tu não faz nada. O diabo te dá hoje um e amanhã te toma com dois. Você vê o seguinte, que a vida de marginal é que nem picolé. Já viu picolé? Você bota picolé no sol, ele vai derretendo. Assim é a vida de bandido. Eu vim de lá. É 1 ano vivo, 2 anos, com 3 anos, se tiver na frente de algum movimento, já está morrendo. Se não estiver morrendo, porque o fim de toda pessoa envolvida na perdição das drogas é ou o hospital, ou cadeia, ou cemitério. Não tem outro lugar não, meu irmão. Ou hospital, cadeia ou cemitério. Eu estou dizendo para você porque eu tive experiência de vida. Estou aqui para dizer isso para você. Talvez se tem alguém envolvido com droga aqui me ouvindo, meu amigo, escuta o que esse pastor está falando, porque eu carrego marca no meu corpo e sei o que passei na minha vida. E estou aqui por amor a Deus e por amor a você e para dizer a você que Jesus tem poder para te libertar, que Jesus tem poder para mudar a tua vida. Só que eu não cria, eu não aceitava. Meu negócio era lá. Era a vida que eu estava levando. Uma vida na corda bamba. Dormia de dia e de noite saía, muitas das vezes, escondido. Não podia sair para canto nenhum sem ter meia dúzia de segurança do meu lado. Tinha dinheiro, tinha apartamento, tinha carro zero, cheirava cocaína com nota de dólar, tinha mulher à vontade. Mas o que adiantava se eu não tinha liberdade, se eu não tinha paz? Eu costumo dizer o seguinte, que o melhor travesseiro que existe na vida de um homem é uma consciência limpa. Você pode dormir com a tua cabeça em cima de uma pedra, mas se você está com a tua consciência limpa, tu vai dormir em paz, meu irmão. Tu vai dormir bem. Agora você pode ter tudo na vida, como eu tinha, mas se você está com a sua consciência pesada e está devendo a Deus, meu irmão, você não vai ter paz, não vai ter, porque o Espírito Santo não vai deixar você em paz, porque você sabe que você está em falta. E o diabo vai tomar, porque quem está longe de Deus automaticamente está junto com o diabo. E o diabo é terrível. Ele ilude. E eu lá, cheio de ilusão, né? Vou vender cocaína aí mais 1 ano. Rapaziada, vamos trabalhar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Vende daqui, vende dali, tá daqui, tá dali. Meu irmão, e eu dizia, daqui a 1 ano eu me aposento. E vou comprar 2, 3 postos de gasolina. E vou viver de renda. Oh. Mas, um belo dia, um colega meu chegou para mim dentro do meu apartamento, lá me arrumando para ir a uma festa. Olhou para mim e disse assim, Renatinho? Eu falei, qual é, meu irmão? Você está doente? Eu disse, não, por quê? Você está com o olho fundo, você está com o rosto assim meio chupado. Eu fui lá no espelho, olhei. Eu falei, não, meu irmão, tô legal, rapaz, que isso? Ó, cara, então deve ser impressão. Passou mais uns dias, chegou um outro colega, olhou pra mim e disse, Renatinho, você tá com olheira, rapaz, você tá assim, meio magro. Tá com algum problema? Eu disse, não, rapaz, fui lá no espelho de novo, olhei meu cabelo, me olhei, rapaz, tô legal, rapaz, que isso? Gente, eu estava com uma doença chamada choque químico de cocaína no sangue. Olha só. Eu estava tão cego, porque o diabo, ele bota uma venda assim no olho da pessoa, que ele não enxerga, meu irmão. Que ele não enxerga. Todo mundo vê que aquela pessoa está se afundando, menos ele. É terrível. Todo mundo vê. Todo mundo está vendo, fulano está se afundando, olha, ela está acabando com a vida dele, acabando com a saúde, acabando com a família, acabando com tudo. Mas ele mesmo não vê. É uma venda que o diabo bota. E existe outra coisa. Não é só isso não. E às vezes quando a gente vai falar com a pessoa, tem pessoa que não gosta. Diz, não, meu irmão, eu tô numa boa. Não é verdade? Eu tô legal, se meta na tua vida, você não tem nada a ver com a minha vida não, isso é problema meu. Rapaz, porque a pessoa tá tão cega que não aceita nem conselho. Que não aceita nenhuma ajuda. Então é uma venda que o diabo bota. Eu olhava no espelho, eu me via bem. Mas na verdade eu estava doente
E eu estava com a doença por causa da cocaína, porque alguém falou assim, mas cocaína, pastor? Olha, meu irmão, eu sou pastor, fundador de 3 casas de recuperação de viciados, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu trato de pessoas, são 3 casas, são 18 anos trabalhando nessa área, e eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço gente que está impotente, perturbado, neurótico, maluco, débil mental. Eu conheço gente que teve derrame, eu conheço gente que, olha, irmão, que caiu o cabelo. Eu conheço gente que teve paralisia facial, paralisia cerebral, trombose, tudo por causa das drogas. Tudo por causa das drogas, porque droga é uma droga. Aqui, ó, se você quiser ver, tá aqui, tem foto aqui para você ver como eu tava. Eu fiquei igual o aidético, parecendo um aidético em fase terminal, em cima de uma cama dentro do hospital. Eu comecei a sangrar pelo nariz de tanta cocaína que eu usava, e me deu uma hemorragia, e uma equipe médica disse pra mim, meu filho, você não tem cura. Eu fiquei pele e osso, pode ver aqui. Meu cabelo começou a sair com a mão assim, ó. Eu tirava com a mão, eu arrastava assim, ó. Minhas pernas assim, porque não conseguia andar, e uma junta médica olhou pra mim e disse, você não tem cura. Você tem de 2 a 3 meses de vida. Não tem, a medicina não tem cura para você. E eu fui colocado dentro do meu apartamento, em cima da minha cama, e fiquei ali deitado esperando a morte durante alguns meses ali, e não tinha cura e sangrando. Eu dormia com uma toalha na mão para secar o nariz, porque a hemorragia também não passava. Eu fiquei pele e osso. Tá aqui, depois vem aqui e veja o estado cadavérico que eu fiquei por causa das drogas. A droga é uma droga. E se tem gente aqui precisando de ajuda, eu quero que você me procure. Porque nós temos uma casa de recuperação aqui. Essa casa de recuperação é gratuita e você poderá se tratar. Se você quer se tratar, quer mudar a tua vida, procure a gente, porque nós temos como te ajudar. Procure a gente. Você não vai pagar nada, nem você, nem tua mãe, nem tua família, ninguém. É algo que é feito por carinho, é algo que é feito por amor, que nós fazemos com sacrifício e com amor. E sabemos que assim como Jesus me libertou, Ele tem poder para te libertar. Assim como Jesus quebrou essa maldição na minha vida, Ele tem poder para quebrar a maldição da tua vida. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Amém? Eu lembro-me que muitas das vezes eu fiquei sentado na beira da minha cama e eu olhava para um prato de cocaína assim e eu dizia assim, eu não vou usar, não vou. Magrinho, magrinho. E eu dizia, não vou. Mas eu acabava usando porque aquela praga era mais forte do que eu. Não existe outro remédio. Amém, igreja? Aleluia. E foi nesse estado, irmão, cadavérico, que eu fui no bairro de Padre Miguel procurar minha velha mãe, que quase tinha morrido. Aleluia. Minha mãe tentou um suicídio de desgosto de ver os filhos tão bem criados, com tanto amor, e esses filhos terem virado marginais. Mas ela sobreviveu e ela estava morando no bairro de Padre Miguel. E aí eu fui procurar minha mãe, passei o dia lá com ela. Minha mãe chorou muito quando me viu magro, daquele jeito. Eu com o chapéu na cabeça, escondendo o rosto, um revólver debaixo do braço, dentro de uma bolsa, um saco de bala no bolso. E eu falei, mãe, eu tô vindo aqui me despedir da senhora, pedir perdão. E quando deu 6 horas da tarde, eu fui pro portão da casa da minha mãe, me despedi dela, dei um beijo, pedi a bênção. E ela disse assim, vai com Deus. Deus te abençoe, meu filho. Cuidado, Renato. Coração de mãe sofre, né? Talvez tenha mãe aqui que está sofrendo. Tenho certeza que tem. Mas ore, minha irmã. Ore que Jesus vai te dar a vitória. Confia no Senhor. Confia no poder de Deus, na graça de Deus. Amém? E a minha mãe disse para mim, vai com Deus, meu filho. Deus que te abençoe. Glória a Deus. E eu saí da minha casa, acendi um cigarro e saí andando de cabeça baixa em direção a um ponto do ônibus para pegar um carro para poder ir voltar para a Zona Sul, onde eu morava. Só que do ponto da casa da minha mãe ao ponto do ônibus, eu tinha que passar de frente de quê? De uma igreja, aleluia. Mais uma vez, o Renatinho tinha que passar de frente de uma igreja.
E de uma bendita corneta, daquela que um dia eu mandei arrancar lá na favela, de uma bendita corneta desta igreja, saía o hino, que para mim é um dos hinos mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Aleluia. De uma corneta daquela. Saía o hino. Bota som desse violão aqui. Aleluia. Vamos ver se a gente consegue tocar aqui. Ó, olha que hino lindo. Oh, aleluia! Vamos cantar bem alto. Põe na cruz. Põe na cruz. Esse hino. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sou do Messias, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu. Vamos cantar o coro bem bonito, vamos lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Vamos parar aqui. Olha, irmãos, eu fico imaginando, eu, Renatinho, andando pela rua, fumando um cigarro, segurando meu revólver aqui, o saco de bala aqui dentro do bolso, o chapéu na cabeça andando, desenganado, jurado, pedido, viciado na cocaína, membro da Falange Vermelha, sem nenhuma esperança, porque eu não tinha esperança, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha nada, eu tinha apenas alguns dias de vida. E lá via eu andando, arrastando o meu pé, fumando meu cigarro, ó. Imagina, e da corneta saindo este hino tão glorioso, tão lindo. E eu ouvindo assim, aquele som da corneta assim. E eu confesso aos irmãos, eu fui arrebatado por alguns minutos de frente daquela corneta, ela tocando. E a última estrofe que é linda demais, que dia, mais um dia senti, meu pecado eu vi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Vamos cantar essa última estrofe. Mais um dia senti meus pecados de mim. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegrei. Amém? Irmãos, eu quando passei, que eu cheguei de frente daquela igreja, o meu cigarro amargou como um fel, e eu senti como se alguém estivesse dizendo assim para mim:
entra ali. Ó, e eu fiquei na frente da igreja assim, ó, procurando quem tá falando comigo. Eu falei, qual é, meu irmão? Que entra ali o quê, compadre? Qual é? E eu falei assim, rapaz, eu tô ouvindo voz, acho que eu tô ficando maluco. Eu pensei que aquilo fosse da doença que eu tava. Mas que nada, gente, era o Espírito Santo falando, entra ali. O Espírito Santo, ele manda na gente, ele fala, vai lá, vai lá. Tem gente que fala assim, eu tive assim um pressentimento. Não é pressentimento não, gente, isso aí é o Espírito Santo falando. Eu tive um sonho, Deus fala em sonho também. Deus fala em revelação, Deus fala em profecia, Deus fala em visão e Deus fala no ouvido, hein? Aleluia! Quando você começar a ouvir voz assim, olha, para, sai mesmo, meu irmão, e para mesmo, porque senão vai embora. Cuidado, pare para dar ouvido à voz de Deus. Eu fiquei uns 5 minutos na frente daquela igreja. Vou ou não vou? Entra ou não entra? Entra ou não entra? Eu não queria entrar, irmão. Eu ao mesmo tempo queria. Eu ficava, não vou não. Aquele negócio vai embora. E entra, e vai, não, e vai. Irmão, eu tinha vontade de entrar e ao mesmo tempo vontade de ir embora. Vontade de entrar, vontade de ir embora. É uma coisa terrível. Eu sabia que ali tinha um laço do diabo. E o diabo não queria que eu entrasse porque ele sabia que Jesus ia mudar minha vida. O diabo não queria que eu entrasse no meio dos crentes, não. Mas, irmãos, se aquilo ali era uma luta entre o diabo e Jesus, Jesus ganhou. Amém? Jesus ganhou, meu irmão. Porque eu fiquei em pé na porta da igreja, ó, parado assim, olhando lá para dentro. Aí tinha uma mesa assim na frente, uma irmã, que eu pensei que era esposa do pastor. E a irmã olhou para mim e disse assim, meu irmão. Aí eu lá na porta assim, meio sem graça. Você mesmo, meu irmão. Pode entrar. Senta aqui no nosso meio. Deus tem um plano na tua vida, hein? Olhe para o teu irmão do lado e diga, meu irmão, Deus tem um plano na tua vida, diga. Diga de novo, Deus tem um plano na tua vida, hein? Deus tem um plano na tua vida. Viu? Rapaz, quando eu vi aquilo, eu falei, o quê? E ela disse, Deus tem um plano na tua vida, pode entrar. Eu falei, rapaz, como é que Deus vai ter plano na vida de bandido? Eu com o revólver debaixo do braço, eu falei, vou entrar, só pra ver qual é. Olha só pra ver qual é. Aí entrei, arrastando meu pé, segurando meu revólver, eu falava muita gíria. Aí, eu em vez de sentar lá atrás, eu sentei lá na frente. Terceiro ou quarto banco. E eu, em vez de sentar na ponta, eu sentei no meio, ó. Tô lá sentado, lá na igreja. Vou dar uma cadeira aqui, irmão, por favor. Tô lá sentado na igreja. E tá lá, sentado, e o povo da igreja canta e ora. O povo pra cantar igual a gente, né, irmão? E o povo cantando, e eu sentado lá, agoniado lá, já não aguentava mais cantar, e aquele povo cantando, e eu levantava, orava, e cantava de novo, e eu, meu Deus, eu vou embora, rapaz, qual é, rapaz? 7 horas, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu peguei e me levantei, né, que eu fiz assim, ó, que eu olhei pra igreja assim, a igreja tava lotada, aí eu fiz assim, ó, ih, rapaz, e sentei rapidinho. Sabe como é que é, né, meu irmão? Eu devia. Eu era traficante. Já pensou, olha assim, tem um delegado? Aí, oi, delegado. A paz do Senhor. Já pensou, meu irmão? Meu irmão, quando eu vi aquele pessoal, eu falei, ih, rapaz, e agora? E Jesus, muito inteligente, já tinha colocado os irmãos aqui, ó, de perna comprida desse lado, outro desse lado, e eu fiquei preso lá no meio, ó. E eu falei, rapaz, e agora, meu irmão? Aí eu disse assim, já sei, quando esse pessoal fechar o olho para orar, eu me levanto e saio de fininho. Tô esperando aquele pessoal orar até hoje. Deus sabe o que faz, amém, irmão? E eu fiquei sentado lá, agoniado, doido para ir embora, quando saiu assim de uma porta e apareceu o meu pastor. Aquele pastor antigo, né? Conservador.
meu pastor muito sério. Eu sentado, eu nunca tinha visto um pastor pregar. E eu estou lá. E ele disse assim: meus irmãos, nessa noite nós vamos falar de Zaqueu. Amém? Eu sentado no banco, olha só, irmão. Bandido é fogo, né? Eu sentado no banco, eu olhei pro irmão que estava do meu lado assim e falei: irmão, vamos falar de Zaqueu? O que Zaqueu fez? Porque eu achei que Zaqueu era algum irmão da igreja que tinha pisado na bola. Estava com a parada suja. Eu falei: o que Zaqueu fez? Eu doido pra ver a desgraça do Zaqueu, rapaz. Aí o irmão olhou pra mim e disse assim: moço, olha pra frente e presta atenção. Aí eu fiquei invocado. Eu olhei assim e falei: não vai falar não, é? Também agora é que não vou embora mesmo. Agora é que eu vou ficar, meu irmão. Só pra saber que esse cara vacilou. Vou ficar. Rapaz, eu não sabia que era Zaqueu, eu nem sabia que tinha esse nome. Rapaz, o pastor começou a dizer: meus irmãos, Zaqueu foi um homem cobrador de impostos, pequenininho, que subiu numa árvore para ver Jesus. Olha só, e eu sentado lá só, prestei atenção e gostando, irmão, tava gostando, ó. Todo feliz, né? Poxa, o cara contando a história do Zaqueu, e eu lá, né? E Zaqueu era ladrão, Zaqueu era cobrador de impostos e roubava o povo e tal. E Jesus disse que ia passar uma noite na casa dele. E eu sentado lá só, gostando, né, rapaz? De repente, o pastor parou de falar, olhou para a igreja assim e disse: irmãos, Jesus está me revelando. E eu lá sabia o que é esse negócio de revelação, rapaz. Eu sentado lá no banco da igreja, olhei, e ele disse: ó, você tá aqui, que é bandido, marginal, traficante, ladrão, maconheiro, rapaz, ó, levanta a tua mão, porque Deus tem um plano na tua vida, e hoje é o teu dia. Cadê você? Rapaz, quando aquele pastor falou aquilo, eu lembro que eu estava sentado assim na cadeira, assim, rapaz. Aí eu abaixei, quando ele falou ladrão, maconheiro, bandido, traficante, eu abaixei o olho assim, ó, e fui me encolhendo lá no banco lá, né? Rapaz, eu com essa mão aqui, ó, abri a minha bolsa, peguei o meu revólver aqui, ó. Com essa mão aqui eu puxei o chapéu assim, ó. E eu de cabeça baixa nas costas de um irmão que estava na minha frente, eu disse: ih, rapaz, que furada que eu entrei, rapaz. Esse pastor é polícia, rapaz. Esse cara me conhece, meu irmão. Rapaz, eu cismei que o pastor era polícia. Mas que polícia nada, aquilo era revelação do Espírito Santo. Deus, ele fala. Deus, ele revela. Deus, ele usa homens, mulheres. Deus usa criança. Se possível, se for preciso, Deus usa até o animal. Amém, irmão? Mas Deus, ele fala. E eu não sabia. E eu pensando que era a polícia, de cabeça baixa, segurei meu revólver, eu disse: vai ter tiroteio, vai ter tiroteio, vai ter tiroteio. Agora que eu vou morrer, vou levar meia dúzia comigo pro inferno. E eu só pensando nisso lá no banco. E o pastor lá: não adianta. Deus tá me revelando, rapaz. Cadê você? É bandido. Rapaz, maconheiro. É ladrão mesmo. Levanta a tua mão. E eu de chapéu na cabeça, cabeça baixa ali, eu quieto, e o homem insistindo. Rapaz, até que chegou uma hora que eu já não aguentava mais sentado naquele banco, aquela pressão toda. Irmão, lutar contra Deus e lutar contra o Espírito Santo, não dá, né, irmão? Não dá. E eu ali, irmão,
E ele disse: Jesus liberta, Jesus perdoa o teu pecado, Jesus sara a tua ferida, Jesus muda a tua vida. E eu lá no banco, rapaz, foi como se uma venda caísse dos meus olhos assim. Eu pensei assim: meu Deus, eu estou com 20 anos, vou fazer, só sei vender droga, todos estão morrendo, perdi minha vida toda nas drogas. E o pastor lá: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus transforma. E eu lá no banco só pensando na minha vida, né, rapaz? Mas teve uma hora que me deu uma raiva daquele pastor. E eu disse assim: não, esse cara tá mentindo, isso não existe não, rapaz. Como é que Jesus vai me curar, rapaz? É ruim. Rapaz, como é que eu tô morrendo? Eu lá no banco, rapaz, questionando o pastor. Eu só lá pensando, né? Como é que eu vou largar a cocaína? Não consigo largar, rapaz, é ruim. Cheiro cocaína há 8 anos já direto, toda hora. Tô morrendo já por causa dessa maldita. É ruim. E o pastor lá: Jesus cura. Rapaz, teve uma hora que eu me levantei no meio da igreja, tirei o meu revólver de dentro da bolsa, puxei o gatilho para trás, segurei atrás. E eu disse assim: ó, todo mundo quieto, meu irmão, que eu vou pro inferno e levo vocês comigo. O pessoal olhou um para cara do outro assim. Eu disse: ó, quieto aí. E eu saí, rapaz, eu podia ter saído dos costas e ido embora, né? Eu olhei assim pra cá do pastor, eu disse: quer saber da coisa? Eu vou fazer esse cara passar vergonha. Aí fui lá do pastor, com o revólver assim apontando pra cara dele. Botei o revólver no nariz dele assim, irmão. Eu falei: olha aqui, ô pastor, eu sou bandido mesmo, meu irmão. Eu sou o Renatinho, aí ó. Tirei o chapéu, tá aí ó, já viu? Tô desenganado, meu irmão, tô morrendo. Sou viciadão mesmo, sou membro da falange. Lá ninguém sai não, pastor, que é ruim de sair. Quem entra não sai. Sou viciado em droga, tô pedidão mesmo e tô desenganado. Aí eu vou morrer. Agora o senhor tá dizendo aí que esse Jesusinho aí, ó, desse tal de Zaqueu aí que o senhor tá falando, tem poder para mudar minha vida. Pois eu quero ver se esse Jesus que o senhor está falando aí tem poder para mudar minha vida, e é do jeito que o senhor está pregando aí. Eu com o revólver na mão. Eu disse: eu quero ver, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aí botei o revólver assim, tirei um saco de bala do bolso, botei, tirei cocaína, maconha, fui jogando em cima da mesa assim, olhei pra cadeira e disse: e agora? Se é do jeito que o senhor está pregando aí, eu quero, tá aí. O que vai mudar em mim agora? O que vai mudar em mim? A igreja quieta, irmão, todo mundo quieto, orando, baixinho. E eu disse: e aí, eu quero, o que vai mudar? Irmãos, o pastor, ele saiu assim, deu meia volta, chegou perto de mim e disse assim: meu filho, Jesus não é do jeito que eu estou pregando aqui não. Eu disse: não? Ele disse: não. Jesus, meu filho, ele pegou o dedo e fez assim, ó, é muito mais do que isso. Rapaz, eu tremi do pé à cabeça. Ele disse: você quer ver mesmo? Quer ver mesmo? Se ajoelha aí. Rapaz, eu não esperava que o pastor fizesse aquilo, meu irmão. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei: qual é, meu irmão? E ele disse: qual é o quê? Se ajoelha aí. Tudo... É para mudar a tua vida. Só que eu não cria, eu não aceitava. Meu negócio era lá, era a vida que eu estava levando. Uma vida na corda bamba, dormia de dia
e de noite saía, muitas das vezes, escondido. Não podia sair para canto nenhum sem ter meia dúzia de segurança do meu lado. Tinha dinheiro, tinha apartamento, tinha carro zero, cheirava cocaína com nota de dólar, tinha mulher à vontade. Mas o que adiantava se eu não tinha liberdade, se eu não tinha paz? Eu costumo dizer o seguinte, que o melhor travesseiro que existe na vida de um homem é uma consciência limpa. Você pode dormir com a tua cabeça em cima de uma pedra, mas se você está com a tua consciência limpa, tu vai dormir em paz, meu irmão. Tu vai dormir bem. Agora você pode ter tudo na vida, como eu tinha, mas se você está com a sua consciência pesada e está devendo a Deus, meu irmão, você não vai ter paz, não vai ter, porque o Espírito Santo não vai deixar você em paz, porque você sabe que você está em falta. E o diabo vai tomar, porque quem está longe de Deus automaticamente está junto com o diabo. E o diabo é terrível. Ele ilude. E eu lá, cheio de ilusão, né? Vou vender cocaína aí mais um ano. Rapaziada, vamos trabalhar, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali. Vende daqui, vende dali, tá daqui, tá dali. Meu irmão, e eu dizia, daqui a um ano eu me aposento. E vou comprar 2, 3 postos de gasolina e vou viver de renda. Oh. Mas, um belo dia, um colega meu chegou para mim dentro do meu apartamento, lá me arrumando para ir a uma festa. Olhou para mim e disse assim, Renatinho? Eu falei, qual é, meu irmão? Você está doente? Eu disse, não, por quê? Você está com o olho fundo, você está com o rosto assim meio chupado. Eu fui lá no espelho, olhei. Eu falei, não, meu irmão, tô legal, rapaz, que isso? Ó, cara, então deve ser impressão. Passou mais uns dias, chegou um outro colega, olhou pra mim e disse, Renatinho, você tá com olheira, rapaz, você tá assim, meio magro. Tá com algum problema? Eu disse, não, rapaz, fui lá no espelho de novo, olhei meu cabelo, me olhei, rapaz, tô legal, rapaz, que isso? Gente, eu estava com uma doença chamada choque químico de cocaína no sangue. Olha só. Eu estava tão cego, porque o diabo, ele bota uma venda assim no olho da pessoa, que ele não enxerga, meu irmão. Que ele não enxerga. Todo mundo vê que aquela pessoa está se afundando, menos ele. É terrível. Todo mundo vê. Todo mundo está vendo, fulano está se afundando, ela está acabando com a vida dele, acabando com a saúde, acabando com a família, acabando com tudo. Mas ele mesmo não vê. É uma venda que o diabo bota. E existe outra coisa. Não é só isso, não. E às vezes, quando a gente vai falar com a pessoa, tem pessoa que não gosta. Diz, não, meu amor, tô numa boa. Não é verdade? Eu tô legal, se meta na tua vida, você não tem nada a ver com a minha vida, não. Isso é problema meu. Rapaz, porque a pessoa tá tão cega que não aceita nem conselho. Que não aceita nenhuma ajuda. Então é uma venda que o diabo bota. Eu olhava no espelho, eu me via bem. Mas, na verdade, eu estava doente e eu estava com a doença por causa da cocaína, porque alguém falou assim, mas cocaína, pastor? Olha, meu irmão, eu sou pastor, fundador de 3 casas de recuperação de viciados e eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu trato de pessoas, são 3 casas, são 18 anos trabalhando nessa área e eu vou dizer uma coisa para você. Eu conheço gente que está impotente, perturbado, neurótico, maluco, débil mental. Eu conheço gente que teve derrame, eu conheço gente que... olha, irmão, que caiu o cabelo. Eu conheço gente que teve paralisia facial, paralisia cerebral, trombose, tudo por causa das drogas. Tudo por causa das drogas, porque droga é uma droga. Aqui, ó, se você quiser ver, tá aqui, tem foto aqui pra você ver como eu tava. Eu fiquei igual o aidético, parecendo um aidético em fase terminal, em cima de uma cama dentro do hospital. Eu comecei a sangrar pelo nariz de tanta cocaína que eu usava, e me deu uma hemorragia, e uma equipe médica disse pra mim, meu filho, você não tem cura. Eu fiquei pele e osso, pode ver aqui. Meu cabelo começou a sair com a mão assim, ó. Eu tirava com a mão, eu arrastava assim, ó. Minhas pernas assim, porque não conseguia andar, e uma junta médica olhou pra mim e disse, você não tem cura. Você tem de 2 a 3 meses de vida, não tem
tem, a medicina não tem cura para você. E eu fui colocado dentro do meu apartamento, em cima da minha cama, e fiquei ali deitado, esperando a morte durante alguns meses, ali, e não tinha cura e sangrando. Eu dormia com uma toalha na mão para secar o nariz, porque a hemorragia também não passava. Eu fiquei pele e osso, tá aqui, depois vem aqui e veja o estado cadavérico que eu fiquei por causa das drogas. A droga é uma droga. E se tem gente aqui precisando de ajuda, eu quero que você me procure. Porque nós temos uma casa de recuperação aqui, essa casa de recuperação é gratuita e você poderá se tratar. Se você quer se tratar, quer mudar a tua vida, procure a gente, porque nós temos como te ajudar. Procure a gente. Você não vai pagar nada, nem você, nem tua mãe, nem tua família, ninguém. É algo que é feito por carinho, é algo que é feito por amor, que nós fazemos com sacrifício e com amor. E sabemos que assim como Jesus me libertou, Ele tem poder para te libertar. Assim como Jesus quebrou essa maldição na minha vida, Ele tem poder para quebrar a maldição da tua vida. Porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Amém? Eu lembro-me que muitas das vezes eu fiquei sentado na beira da minha cama e eu olhava para um prato de cocaína assim e eu dizia assim: eu não vou usar, não vou. Magrinho, magrinho. E eu dizia: não vou. Mas eu acabava usando porque aquela praga era mais forte do que eu. Não existe outro remédio. Amém, igreja? Aleluia. E foi nesse estado, irmão, cadavérico, que eu fui no bairro de Padre Miguel procurar minha velha mãe, que quase tinha morrido. Aleluia. Minha mãe tentou um suicídio de desgosto de ver os filhos tão bem criados, com tanto amor, e esses filhos terem virado marginais. Mas ela sobreviveu e ela estava morando no bairro de Padre Miguel. E aí eu fui procurar minha mãe, passei o dia lá com ela. Minha mãe chorou muito quando me viu magro, daquele jeito. Eu com o chapéu na cabeça, escondendo o rosto, um revólver debaixo do braço, dentro de uma bolsa, um saco de bala no bolso. E eu falei: mãe, eu vim aqui me despedir da senhora, pedir perdão. E quando deu 6 horas da tarde, eu fui pro portão da casa da minha mãe, me despedi dela, dei um beijo, pedi a bênção. E ela disse assim: vai com Deus. Deus te abençoe, meu filho. Cuidado, Renato. Coração de mãe sofre, né? Talvez tenha mãe aqui que está sofrendo. Tenho certeza que tem. Mas ore, minha irmã. Ore que Jesus vai te dar a vitória. Confia no Senhor. Confia no poder de Deus, na graça de Deus. Amém? E a minha mãe disse para mim: vai com Deus, meu filho. Deus que te abençoe. Glória a Deus. E eu saí da minha casa, acendi um cigarro e saí andando de cabeça baixa em direção a um ponto do ônibus para pegar um carro para poder ir voltar para a Zona Sul, onde eu morava. Só que do ponto da casa da minha mãe ao ponto do ônibus, eu tinha que passar de frente de quê? De uma igreja. Aleluia. Mais uma vez, o Renatinho tinha que passar de frente de uma igreja. E de uma bendita corneta, daquela que um dia eu mandei arrancar lá na favela, de uma bendita corneta desta igreja, saía o hino, que para mim é um dos hinos mais lindos que eu já ouvi na minha vida. Aleluia. Da corneta daquela. Alô? Saía o hino. Bota som desse violão aqui. Aleluia. Vamos ver se a gente consegue tocar aqui. Olha aqui no lindo.
minha fé, meus olhos abriu, eu agora me alegro em sua luz. Vamos parar aqui. Olha, irmãos, eu fico imaginando, eu, Renatinho, andando pela rua, fumando um cigarro, segurando meu revólver aqui, o saco de bala aqui dentro do bolso, o chapéu na cabeça andando, desenganado, jurado, pedido, viciado na cocaína, membro da Falange Vermelha, sem nenhuma esperança, porque eu não tinha esperança, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha nada, eu tinha apenas alguns dias de vida. E lá via eu andando, arrastando o meu pé, fumando meu cigarro, ó. Imagina, e da corneta saindo este hino tão glorioso, tão lindo. E eu ouvindo assim, aquele som da corneta assim. E eu confesso aos irmãos, eu fui arrebatado por alguns minutos de frente daquela corneta, ela tocando. E a última estrofe que é linda demais, que dia, mais um dia senti, meu pecado eu vi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Vamos cantar essa última estrofe. Mais um dia senti, meus pecados vi. Amém? Irmãos, quando eu passei, que eu cheguei de frente daquela igreja, o meu cigarro amargou como um fel. E eu senti como se alguém estivesse dizendo assim pra mim, entra ali, ó. E eu fiquei na frente da igreja assim, ó, procurando quem tá falando comigo. Eu falei, qual é, meu irmão? Que entra ali o quê, compadre? Qual é? E eu falei assim, rapaz, eu tô ouvindo voz, acho que eu tô ficando maluco. Eu pensei que aquilo fosse da doença que eu tava. Mas que nada, gente. Era o Espírito Santo falando, entra ali. O Espírito Santo, ele manda na gente, ele fala, vai lá, vai lá. Tem gente que fala assim, eu tive assim um pressentimento. Não é pressentimento não, gente, isso aí é o Espírito Santo falando. Eu tive um sonho, Deus fala em sonho também. Deus fala em revelação, Deus fala em profecia, Deus fala em visão e Deus fala no ouvido, hein? Aleluia! Quando você começar a ouvir voz assim, olha, para, sai mesmo, meu irmão, e para mesmo, porque senão vai embora. Cuidado, pare para dar ouvido à voz de Deus. Eu fiquei uns 5 minutos na frente daquela igreja. Vou ou não vou? Entra ou não entra? Entra ou não entra? Eu não queria entrar, irmão. Eu ao mesmo tempo queria. Eu ficava, não vou não. Aquele negócio, vai embora. E entra, e não, e vai, não, e vai, e vem. Irmão, eu tinha vontade de entrar e ao mesmo tempo vontade de ir embora. Vontade de entrar, vontade de ir embora. É uma coisa terrível. Eu sabia que ali tinha um laço do diabo. E o diabo não queria que eu entrasse porque ele sabia que Jesus ia mudar minha vida. O diabo não queria que eu entrasse no meio dos crentes, não. Mas, irmãos, se aquilo ali era uma luta entre o diabo e Jesus, Jesus ganhou. Amém? Jesus ganhou, meu irmão. Porque eu fiquei em pé na porta da igreja, ó, parado assim, olhando lá para dentro. Aí tinha uma mesa assim na frente, uma irmã, que eu pensei que era esposa do pastor. E a irmã olhou para mim e disse assim, meu irmão. Aí eu lá na porta assim, meio sem graça, você mesmo, meu irmão. Pode entrar.
Senta aqui no nosso meio. Deus tem um plano na tua vida, hein? Olhe para o teu irmão do lado e diga: meu irmão, Deus tem um plano na tua vida. Diga. Diga de novo: Deus tem um plano na tua vida, hein? Deus tem um plano na tua vida. Viu? Rapaz, quando eu vi aquilo, eu falei: o quê? E ela disse: Deus tem um plano na tua vida, pode entrar. Eu falei: rapaz, como é que Deus vai ter plano na vida de bandido? Eu com o revólver debaixo do braço, eu falei: vou entrar, só pra ver qual é. Olha só pra ver qual é. Aí entrei, arrastando meu pé, segurando meu revólver, eu falava muita gíria. Aí, eu em vez de sentar lá atrás, eu sentei lá na frente, terceiro ou quarto banco. E eu, em vez de sentar na ponta, eu sentei no meio, ó. Tô lá sentado lá na igreja. Me dá uma cadeira aqui, irmão, por favor. Tô lá sentado na igreja. E tá lá, sentado, e o povo da igreja canta e ora. O povo pra cantar igual a gente, né, irmão? E o povo cantando, e eu sentado lá, agoniado lá, já não aguentava mais cantar, e aquele povo cantando. E eu levantava, orava e cantava de novo. E eu, meu Deus, eu vou embora, rapaz. Qual é, rapaz? 7 horas, meu irmão. Ih, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu peguei e me levantei, né? Que eu fiz assim, ó. Que eu olhei pra igreja assim. A igreja estava lotada. Aí eu fiz assim, ó. Ih, rapaz. E sentei rapidinho. Sabe como é que é, né, meu irmão? Eu devia. Eu era traficante. Já pensou, olha assim, tem um delegado? Aí, oi, delegado. Papai do Senhor. Já pensou, meu irmão? Meu irmão, quando eu vi aquele pessoal, eu falei: ih, rapaz, é, mano. E Jesus, muito inteligente, já tinha colocado os irmãos aqui, ó, de perna comprida desse lado, outro desse lado, e eu fiquei preso lá no meio, ó. E eu falei: rapaz, e agora, meu irmão? Aí eu disse assim: já sei, quando esse pessoal fechar o olho para orar, eu me levanto e saio de fininho. Tô esperando aquele pessoal orar até hoje. Deus sabe o que faz, amém, irmão? E eu fiquei sentado lá, agoniado, doido para ir embora, quando saiu assim de uma porta e apareceu o meu pastor. Aquele pastor antigo, né? Conservador. Meu pastor muito sério. Eu sentado, eu nunca tinha visto um pastor pregar. E eu tô lá. E ele disse assim: meus irmãos, nessa noite nós vamos falar de Zaqueu. Amém? Eu sentado no banco, olha só, irmão, bandido é fogo, né? Eu sentado no banco, eu olhei pro irmão que estava do meu lado assim e falei: irmão, vamos falar de Zaqueu? O que Zaqueu fez? Porque eu achei que Zaqueu era algum irmão da igreja que tinha pisado na bola. Tava com a parada suja. Eu falei: o que Zaqueu fez? Eu doido pra ver a desgraça do Zaqueu, rapaz. Aí o irmão olhou pra mim e disse assim: moço, olha pra frente e presta atenção. Aí eu fiquei invocado. Eu olhei assim e falei: não vai falar não, é? Também agora é que não vou embora mesmo. Agora é que eu vou ficar, meu irmão. Só pra saber que esse cara vacilou. Vou ficar. Rapaz, eu não sabia quem era Zaqueu, eu nem sabia que tinha esse nome. Rapaz, o pastor começou a dizer: meus irmãos, Zaqueu foi um homem cobrador de impostos, pequenininho, que subiu numa árvore para ver Jesus. Olha só, e eu sentado lá só, prestei atenção e gostando, irmão, tava gostando, ó. Todo feliz, né? Poxa, o cara contando a história do Zaqueu, e eu lá, né? E Zaqueu era ladrão, Zaqueu era cobrador de impostos e roubava o povo e tal. E Jesus disse que ia passar uma noite na casa dele. E eu sentado lá só, gostando, né, rapaz? De repente,
o pastor parou de falar, olhou para a igreja assim e disse: irmãos, Jesus está me revelando. E eu lá sabia o que é esse negócio de revelação, rapaz. Eu sentado lá no banco da igreja, olhei, e ele disse: ó, você está aqui, que é bandido, marginal, traficante, ladrão, maconheiro, rapaz, ó, levanta a tua mão, porque Deus tem um plano na tua vida, e hoje é o teu dia. Cadê você? Rapaz, quando aquele pastor falou aquilo, eu lembro que eu estava sentado assim na cadeira, assim, rapaz. Aí eu abaixei, quando ele falou ladrão, maconheiro, bandido, traficante, eu abaixei o olho assim, ó, e fui me encolhendo lá no banco lá, né? Rapaz, eu com essa mão aqui, ó, abri a minha bolsa, peguei o meu revólver aqui, ó. Com essa mão aqui eu puxei o chapéu assim, ó. E eu de cabeça baixa nas costas de um irmão que estava na minha frente, eu disse: ih, rapaz, que furada que eu entrei, rapaz. Esse pastor é polícia, rapaz. Esse cara me conhece, meu irmão. Rapaz, eu cismei que o pastor era polícia. Mas que polícia nada, aquilo era revelação do Espírito Santo. Deus, ele fala. Deus, ele revela. Deus, ele usa homens, mulheres. Deus usa criança. Se possível, se for preciso, Deus usa até o animal. Amém, irmão? Mas Deus, ele fala. E eu não sabia. E eu pensando que era a polícia, de cabeça baixa, segurei meu revólver, eu disse: vai ter tiroteio, vai ter tiroteio, vai ter tiroteio. Agora que eu vou morrer, vou levar meia dúzia comigo pro inferno. E eu só pensando nisso lá no banco. E o pastor lá: não adianta. Deus está me revelando, rapaz. Cadê você? É bandido. Rapaz, maconheiro. É ladrão mesmo. Levanta a tua mão. E eu de chapéu na cabeça, cabeça baixa ali, eu quieto, e o homem insistindo. Rapaz, até que chegou uma hora que eu já não aguentava mais sentado naquele banco, aquela pressão toda. Irmão, lutar contra Deus e lutar contra o Espírito Santo, não dá, né, irmão? Não dá. E eu ali, irmão, e ele disse: Jesus liberta, Jesus perdoa o teu pecado, Jesus sara a tua ferida, Jesus muda a tua vida. E eu lá no banco, rapaz, foi como se uma venda caísse dos meus olhos assim. Eu pensei assim: meu Deus, eu tô com 20 anos, vou fazer, só sei vender droga, todos estão morrendo, perdi minha vida toda nas drogas. E o pastor lá: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus transforma. E eu lá no banco só pensando na minha vida, né, rapaz? Mas teve uma hora que me deu uma raiva daquele pastor. E eu disse assim: não, esse cara tá mentindo, isso não existe não, rapaz. Como é que Jesus vai me curar, rapaz? É ruim. Rapaz, como é que eu tô morrendo? Eu lá no banco, rapaz, questionando o pastor. Eu só lá pensando, né? Como é que eu vou largar cocaína? Não consigo largar, rapaz, é ruim. Cheiro cocaína há 8 anos já direto, toda hora. Tô morrendo já por causa dessa maldita. É ruim. E o pastor lá: Jesus cura. Rapaz, teve uma hora que eu me levantei no meio da igreja, tirei o meu revólver de dentro da bolsa, puxei o gatilho para trás, segurei atrás. E eu disse assim: ó, todo mundo quieto, meu irmão, que eu vou pro inferno e levo vocês comigo. O pessoal olhou um para cara do outro assim. Eu disse: ó, quieto aí. E eu saí, rapaz, eu podia ter saído dos costas e ido embora, né? Eu olhei assim pra cá do pastor, eu disse: quer saber da coisa? Eu vou fazer esse cara passar vergonha. Aí fui lá do pastor, com o revólver assim apontando pra cara dele. Botei o revólver no nariz dele assim, irmão. Eu falei: olha aqui, ô pastor, eu sou bandido mesmo, meu irmão. Eu sou o Renatinho, aí, ó. Tirei o chapéu, tá aí, ó, já viu? Tô desenganado, meu irmão, tô morrendo. Sou viciadão mesmo. Sou membro da falange. Lá ninguém sai não, pastor.
que é ruim de sair. Quem entra não sai. Sou viciado em droga, tô pedidão mesmo e tô desenganado aí, eu vou morrer. Agora o senhor está dizendo aí que esse Jesusinho aí, ó, desse tal de Zaqueu aí que o senhor está falando, tem poder para mudar minha vida. Pois eu quero ver se esse Jesus que o senhor está falando aí tem poder para mudar minha vida. E é do jeito que o senhor está pregando aí, eu com o revólver na mão. Eu disse, eu quero ver, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aí botei o revólver assim. Tirei um saco de bala do bolso, botei, tirei cocaína, maconha, fui jogando em cima da mesa assim, olhei pra cadeira e disse, e agora? Se é do jeito que o senhor tá pregando aí, eu quero. Tá aí. O que vai mudar em mim agora? O que vai mudar em mim? A igreja quieta, irmão. Todo mundo quieto, orando, baixinho. E eu disse, e aí, eu quero. O que vai mudar? Irmãos, o pastor, ele saiu assim, deu meia volta, chegou perto de mim e disse assim, meu filho, Jesus não é do jeito que eu estou pregando aqui, não. Eu disse, não? Ele disse, não. Jesus, meu filho, ele pegou o dedo e fez assim, ó, é muito mais do que isso. Ó, rapaz, eu tremi do pé à cabeça. Ele disse, você quer ver mesmo? Quer ver mesmo? Se ajoelha aí. Rapaz, eu não esperava que o pastor fizesse aquilo, meu irmão. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei, qual é, meu irmão? E ele disse, qual é o quê? Se ajoelha aí. Tudo... Por mim, morreu na cruz.